Muito boa tarde. Como sabem, é sempre um prazer estar aqui convosco e com gosto que estou aqui para partilhar com os irmãos e amigos algo acerca da Palavra de Deus. Eu não sei se vocês sabem, se recordam, é sempre aquela pergunta, costumo dizer que é a pergunta mais temida pelos membros de uma igreja. Em algumas igrejas há de ser se tem os dízimos em dia. Aqui não é esse o receio. Mas em algumas, mas aqui se calhar o receio maior é do que é que o pregador falou da última vez que aqui esteve. E provavelmente não se lembram, ou lembram-se. Foi há 3 meses. Alguém se lembra? Lá está. Falei de um homem que é tão pouco conhecido que vocês já nem se lembram. Falei de Tíquico. Recordam-se de Tíquico, um homem, um irmão amado e fiel conservo, dizia o apóstolo Paulo acerca de Tíquico. Irmão amado e fiel ministro no Senhor. E diz também aos Colossenses que ele era irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor. Falei deste homem que era de facto daquelas pessoas pouco conhecidas na Palavra de Deus. Vimos na altura 5 passagens das referências que são feitas na Palavra de Deus a este homem, a Tíquico. São 5 passagens apenas e vimos como era um homem cujo objetivo não era ficar famoso, cujo objetivo não era ser o maior, mas o seu objetivo era, tal como o objetivo de Paulo, era gastar-se na obra de Deus, dar-se aos outros. Eu estava a falar hoje de outro homem que tem um espírito muito parecido. Este homem é Epafrodito. Parece que estou a entrar numa série de nomes difíceis. São nomes que nem sequer são muito recomendáveis. Apesar de Paulo os recomendar vivamente, eu não os recomendo em termos de dar nome a um filho ou a alguém que nós queiramos dar o nome. Tíquico não é bom nome, Epafrodito acho que consegue ser ainda pior. Mas Epafrodito é um homem que a Palavra de Deus só nos fala dele numa epístola, na epístola de Paulo aos Filipenses. A epístola de Paulo aos Filipenses, queria fazer algumas considerações sobre as 2 únicas passagens onde nós lemos sobre este homem. Só aparecem 2 passagens, o nome dele só aparece em 2 versículos. Se vocês procurarem na Palavra de Deus, só fala dele, da palavra Epafrodito, em 2 passagens, as 2 em Filipenses, mas fala bastante sobre ele. Apesar de aparecerem menos passagens do que em Tíquico. Tem uma história talvez mais fácil de explorar. Basicamente este homem teve uma tarefa bastante humilde para se fazer. Vocês recordam-se o que é que Tíquico fazia? Qual era a primeira coisa que salta à vista que Tíquico fazia? Era o portador de quê? O que é que ele levava? Que eu também lhe chamei... Não, o Tíquico. O Tíquico levava cartas. Sim, ele era um pouco como um carteiro, não era? Levava cartas. Podemos pensar que não era uma tarefa assim, não era nada por aí além. Podem ir procurando Filipenses 2, versículo 25. Então, Tíquico levava cartas do apóstolo Paulo a algumas igrejas. E Epafrodito nem cartas eram, era dinheiro. E vamos ver o que é que ele fez por causa de dinheiro. Há algumas pessoas que fazem coisas tenebrosas mesmo, graves, por causa do dinheiro. Este homem também fez coisas admiráveis por causa de dinheiro, mas por razões completamente distintas das que as pessoas neste mundo fazem. Há pessoas que fazem coisas que nem nos passam pela cabeça só por causa do dinheiro. Este homem, não pelo amor do dinheiro, mas pelo amor ao apóstolo Paulo, pelo amor à obra, vamos ver o que é que ele fez por causa de dinheiro. Vamos então ler aqui Filipenses 2, versículo 25, até o final deste capítulo. Mas, por uma questão de contexto, podemos ler até desde o início do capítulo, mas por uma questão de contexto, vamos ler também a partir do versículo 19, para ficarmos com um bocadinho mais do contexto desta passagem. E lemos assim, Filipenses 2, 19. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios,
Porque ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero enviar-vos-lo logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover às minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de facto esteve doente, e quase à morte. Mas Deus se apiadou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vos-lo enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo e tendo em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Agora é só virar a página e mais ou menos no mesmo sítio, 2 páginas à frente, nós temos Filipenses 4:18. Conseguem encontrar facilmente Filipenses 4:18? Na minha Bíblia, pelo menos, é só... Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou depois que recebi de Epafrodito o que de vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Exatamente. Epafrodito era um homem que, pelo que me dá a entender, o nome dele faz-vos lembrar alguma coisa? Epafrodito. Faz lembrar? Há alguém que conheça os deuses gregos? Faz lembrar quem? Afrodite, a deusa do amor, não é? Deusa grega do amor. E a Epafrodito, creio eu, significa dedicado a Afrodite. Provavelmente os pais dele, quando lhe deram este nome, quiseram dedicá-lo a Afrodite. Isto começamos logo, o nome dele, começamos logo por perceber que o facto de nós termos famílias que não querem nada com Deus, famílias pagãs, famílias entregues às paixões e aos desejos deste mundo, não define absolutamente nada. Pode ajudar-nos, tal como o Timóteo, o facto de ele ter sido criado na doutrina e demonstração do Senhor, sabia as sagradas letras, isso foi decisivo, foi importantíssimo na sua formação. Mas não é um caso perdido o facto de ter nascido num lar onde não havia o temor de Deus. Havia o temor e havia dedicação dos seus pais a Afrodite, uma deusa pagã. Mas pela graça de Deus, ele consegue transformar mesmo as vidas mais improváveis. O exemplo disso é o apóstolo Paulo, que é a última pessoa que mereceria a graça de Deus, e ainda assim Deus pôde salvá-lo. Portanto, ninguém está tão longe, tão perdido nos seus pecados, que não possa ser alvo da misericórdia e da graça e da salvação de Deus. Então, este homem é Epafrodito. Há quem diga, e é uma curiosidade apenas, poderá ser, mas talvez não, que é o mesmo que Epáfras. É um nome parecido e que Epafrodito, depois de se converter, terá mudado de nome para Epáfras. Mas Epáfras era da igreja de Colossos. Paulo, quando escreve aos Colossenses, diz: saúdas Epáfras, que é... Alguém sabe o resto? Que é dos vossos. Ou seja, Epáfras era de Colossos. Portanto, não seria possivelmente a mesma pessoa. Se bem que apetece-nos quase que fosse a mesma pessoa para dizer: olha, isto aqui mudou de vida e mudou de nome, porque agora a sua dedicação não é a Afrodite, mas a Deus. E vamos ver como, de facto, os seus pais falharam redondamente no nome. Porque este homem era dedicado, isso sim, se o nome dele fosse só, talvez, possivelmente o prefixo ep, significa dedicado. Mas ele não era nada dedicado a Afrodite, era um homem dedicado aos crentes. E vamos ver como de facto isso foi. O que é que se passava? O apóstolo Paulo estava preso. Estava preso em Roma e estava a passar uma situação muito difícil. E então estes crentes, estes filipenses, e reparem que estes filipenses são os macedónios de quem o apóstolo Paulo fala a dada altura aos coríntios.
O que é que eles perceberam? Paulo precisa da nossa ajuda. Paulo precisa de ajuda financeira. E eles enviaram uma ajuda financeira ao apóstolo Paulo, através deste Epafrodito. E lá está, um homem que se disponibilizou a levar uma oferta monetária, que não seria muito, já vamos ver isso, não seria muito, e levou esta oferta monetária dos filipenses, porque ele era da igreja de Filipos, levou ao apóstolo Paulo. E queria que vocês vissem, então, 2 Coríntios 8, para ver o espírito que movia estes homens. Estes homens e estas mulheres. Eu vou só ler em 2 Coríntios 8. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedónia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e com a sua profunda pobreza, abundou em riquezas da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos, com muitos rogos, a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Estes homens e mulheres de Filipos não seriam, possivelmente não seriam pessoas muito abastadas. E deram da sua profunda pobreza, abundou em riqueza da sua generosidade. Possivelmente, eles não tinham muito para dar, mas deram, além daquilo que podiam, e eles terem dado financeiramente, além daquilo que podia, resultou de quê? De se terem dado primeiramente ao Senhor. E depois a nós, pela vontade de Deus. Então eles deram esta oferta financeira, muito além daquilo que podiam. Não terá sido muito dinheiro. E Epafrodito foi e levou esta oferta. Para falar ainda, antes que me esqueça dessa parte. Quando o apóstolo Paulo recebeu, em Filipenses 4,18, ele diz: mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado. Quem ler isto pode pensar que eles fizeram ali uma mega coleta, uma oferta de um valor super avultado para dar ao apóstolo Paulo. E atenção, o apóstolo Paulo aceitava ofertas porque ele estava preso, ele não tinha outra maneira de se sustentar. Porque enquanto ele podia, o que é que ele fazia? Enquanto podia, as minhas mãos me têm sustentado a mim e aos que estão comigo. Mas o apóstolo Paulo estava preso e precisava de ajuda. Então estes crentes fizeram uma oferta muito além daquilo que podiam, e Paulo, quando a recebeu, ficou cheio. Eu não creio que ele tenha ficado, os seus bolsos tenham ficado cheios. Ele ficou cheio porquê? Ficou cheio, creio eu. É quase como às vezes nós podemos dizer depois de ouvir uma mensagem, ou depois de qualquer evento, nós podemos dizer: a minha alma está cheia. Estou tão feliz, sinto-me tão abençoado com esta experiência, com este evento, a minha alma está cheia. O apóstolo Paulo ficou cheio porque percebeu que aquilo que tinha andado a ensinar aos filipenses estava a surtir efeito. E os filipenses percebiam: o que é importante não é o meu conforto pessoal. O que é importante não é a minha vida. Não é o meu umbigo que é importante. O mundo não gira à volta do meu umbigo, não gira à volta de mim. O que é importante é a obra de Deus. E neste momento o que era importante para a obra de Deus era o apóstolo Paulo poder continuar a pregar o Evangelho, poder ter algum apoio financeiro, porque até enviar cartas e outras despesas que o apóstolo Paulo tinha estando preso, precisavam de ser pagas as despesas que ele tinha. E eles perceberam isso. Era importantíssimo Paulo continuar a pregar o Evangelho. Portanto, nós vamos fazer um esforço. Se calhar este mês não vamos poder comer todos os dias, se calhar vamos comer só dia sim, dia não, para poder ajudar Paulo. Porque o importante é que o Evangelho vá mais longe. Isto é uma lição para nós, que quantas vezes, a começar em mim, estou mais preocupado com o meu bem-estar do que com o bem-estar da obra. Estou mais preocupado. E quando nós falamos, às vezes há coisas tão simples como o estar presente nos cultos.
É claro que a vida cristã é muito mais do que isso. A obra de Deus é muito mais do que estar aqui 1 hora e meia por semana nos cultos. Até que ponto é que eu estou disposto a gastar, até financeiramente, e quando digo financeiramente, não é só financeiramente, até do nosso tempo, para a obra de Deus. Estes filipenses estavam dispostos a isso. E já vamos ver como o Epafrodito era quase a cereja no topo do bolo de todo este sacrifício dos filipenses. Então Paulo ficava cheio porque percebia: vocês aprenderam a lição. Aprenderam a lição no sentido em que estão a praticar aquilo que eu vos tenho andado a ensinar. O que é importante é a obra de Deus. E reparem, ele depois diz: o que da vossa parte me foi enviado, a vossa oferta, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Ele compara a sua oferta com o cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. E reparem, já agora sobre isso. Ele comparava esta oferta que eles deram, uma oferta financeira, a um sacrifício. Recuem um bocadinho só para Filipenses 2,17. Paulo comparava esta oferta a um sacrifício. E dizia assim, em Filipenses 2,17: e ainda que seja oferecido por libação sob o sacrifício e serviço da vossa fé, fogo e me regozijo com todos vós. Paulo comparava a sua vida. Paulo sabia que o tempo da sua partida estava próximo. Ele não terá vivido muitos anos depois de ter escrito esta carta, que ele já estava preso em Roma. Ele diz, ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício. Havia certos sacrifícios em que era colocada uma libação sobre o sacrifício. Um líquido que se colocava sobre o sacrifício. E o que era mais importante era o sacrifício. A libação era algo menos importante. O que eu depreendo do que ele está aqui a dizer é que aquilo que vocês fizeram, não o dinheiro em si, é mais valioso até do que a minha própria vida. Se em cima da vossa oferta for colocada a minha vida, o que vocês fizeram é muito mais importante. O que é que ele dizia sobre a sua vida? A vida de Paulo era preciosa para ele. O que é que ele diz? Sabem? Em nada tenho a minha vida por preciosa. Não era? Ele sabia que mais cedo ou mais tarde ia partir. Ele dizia, Atos 20, 24, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo percebia que a sua vida não era o mais importante, era a obra de Deus. E era muito mais importante que os crentes vivessem aquilo que ele pregava. Eu estou a pregar-vos isto e a minha maior alegria é que vocês vivam aquilo que eu vos tenho ensinado. E o apóstolo Paulo, quando chega, agora vamos aqui para Filipenses 2, quem conhece melhor esta passagem, Filipenses 2 começa pelo exemplo do Senhor Jesus Cristo, considerar os outros superiores a si mesmo, não tendo cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ele depois está com o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, humilhou-se a si mesmo, para fora. O exemplo máximo, nós podemos pensar, de alguém que não fez valer os seus direitos, mas humilhou-se para bem dos outros. Claro, para nos trazer, acima de tudo, esta bênção da salvação que Deus nos oferece por meio da sua morte e ressurreição. E ele depois dá outros exemplos. Dá o exemplo de Timóteo. O que é que ele diz sobre Timóteo? Todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus, mas a ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado. Dá o exemplo de Timóteo. Depois do exemplo máximo do Senhor Jesus Cristo, dá o exemplo de Timóteo. E também dá o seu exemplo no fundo. E depois dá esse exemplo de Epafrodito. De alguém que não está preocupado em demasia com o seu bem-estar. O que é que Epafrodito fez? Epafrodito, como disse, foi um enviado pelos
pelos filipenses para levar uma oferta para o apóstolo Paulo. Dinheiro para o apóstolo Paulo. Eu poderia pensar, dinheiro, isto não é assim muito importante. Eu deveria ficar aqui na igreja a pregar, a ministrar, a anunciar a palavra de Deus. Agora levar dinheiro para o apóstolo Paulo, isto é uma coisa insignificante. Não, ele percebia que era muito, muito importante. E disponibilizou-se. E olha o que é que aconteceu. Versículo 25. Julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover às minhas necessidades. Ele foi enviado. Mas o que é que aconteceu? Porquanto tinha muitas saudades de vós todos e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de facto esteve doente e quase à morte. Mas Deus se apiadou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou enviar mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis e eu tenho menos tristeza. Recebei, pois, do Senhor com todo gozo e tendo-o por honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem perto da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta de vosso serviço. Ele esteve doente. Isto, provavelmente chegou a dada altura, na sua viagem de Filipos até Roma. Estas viagens não eram fáceis. Na altura não havia aqueles serviços de transferências internacionais em que o dinheiro vai de uma conta para a outra em poucos dias. Ali isto era muito difícil. Havia perigos de levar, ainda para mais. De outra vez era uma carta, não era o tipo que levava uma carta. Mas uma carta não tinha valor para quem enviou e para quem a recebia. Agora, dinheiro tem valor para qualquer um. Apesar de não ser muito, como já disse, mas não faltavam salteadores, não faltavam outros tipos de perigos nas viagens, como doenças e tantos outros perigos que havia em viagens que não eram feitas como hoje em dia. Então ele terá ficado doente. E aconselhava o bom senso a dizer aqui, Epafrodito, não continues. É melhor descansares. Fica aqui até te recompores e poderes prosseguir a viagem. Ele diz, não. O que é que diz aqui? Não fez caso da vida. Sua vida não era importante. Viram o que é que o apóstolo Paulo dizia? Em nada tenho a minha vida por preciosa. Este homem tinha o mesmo espírito. Sua vida não era preciosa. O que era importante era levar este dinheiro ao apóstolo Paulo. Ele sabia que o apóstolo Paulo estava a precisar. E aqui quando eu digo o dinheiro ir ao apóstolo Paulo, era a necessidade da obra. Para ele, a necessidade da obra era o mais importante. Se fosse preciso ele morrer, se fosse preciso ele ficar com sequelas para toda a vida por causa disto, que fosse. O importante é levar a sua obra até ao fim. E a começar por mim, e cada um pense para si, que sacrifício é que eu tenho feito? Ou será que à mínima dificuldade eu me retraio? Não me chamem para isto. Isso foi o que o João Marcos fez. O João Marcos, que acompanhou Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária, à mínima dificuldade, ou até antes que chegassem a dificuldades, pensou, não, isto não é para mim. E voltou para casa. Pela graça de Deus, foi recuperado, Barnabé recuperou, e ele depois tornou-se útil para o ministério. Mas este Epafrodito prosseguiu. E esteve quase à morte. E os filipenses ouviram falar disto. E ficaram muito tristes, certamente, por causa da sua doença. E reparem aqui qual era a preocupação. A preocupação do Epafrodito, qual era? Porque quando tinha muitas saudades de vós todos. A preocupação do Epafrodito qual era? Não era ele ter estado doente e quase à morte. Era, tinha muitas saudades de vós todos e estava muito angustiado que tivesseis ouvido que ele estivera doente. De facto, quando o nosso foco, a nossa preocupação maior não é o nosso bem-estar, e são os outros, isto faz toda a diferença. Isto resulta de quê? Resultou daquilo que nós vimos anteriormente, que estes filipenses, os tais macedónios, o que é que eles fizeram? Primeiramente, cederam ao Senhor. Perceberam que estão à disposição de Deus. A minha vida não é minha,
É para eu a utilizar em prol da obra de Deus. E, consequentemente, aos outros crentes. Aqui era uns estavam preocupados com o Epafrodito pela sua saúde e o Epafrodito estava preocupado com o facto de eles estarem preocupados com ele. E estava com saudades deles todos. É isto que acontece comigo. Eu estou preocupado com o bem-estar dos outros. Sei que as dificuldades pelas quais os outros passam. E como eu falei da outra vez, será que deixamos que os outros saibam das dificuldades pelas quais nós estamos a passar? Ou armamos-nos em fortes e não queremos que ninguém saiba das nossas dificuldades? E quando vimos a saber, olha, às vezes acontece, situações em que uma pessoa, quando dá por ela, uma determinada pessoa que sempre aparentou saúde e nunca se queixava nada, olha, vimos a saber que ela morreu de algum tipo de doença, mas nunca a manifestou. Não tínhamos problemas em nos dar a conhecer aos outros, em que os outros percebam que nós somos frágeis como eles são. Somos todos frágeis, então nós passamos por dificuldades e somos seres humanos com falhas e com dificuldades. Preocupemos, a lição aqui é preocupemos com os outros. E depois também não estamos aqui a fazer de coitadinhos, coitadinho de mim, que tem tantas dificuldades, e a choramingar. Não vemos aqui o Epafrodito a choramingar. Aqui a angústia reparem, o que é que angustiava o Epafrodito? Não era o seu estado de saúde. O que é que angustiava o Epafrodito? Era os outros estarem preocupados com ele. Isto faz-me lembrar uma situação que se passou no ano passado. Muitos de vocês souberam. O nosso irmão Amadeu cortou-se e ficou sem alguns dedos. E depois tentaram recuperar, mas de facto nem todos. Ficou só com 2 dedos na mão esquerda. E nesse dia, isso foi numa terça-feira, ele estava convidado para ir pregar na igreja nas Fontanhas. Nesse dia. E uma das preocupações dele foi avisar, não sei a quem é que ele pediu, para avisar alguém nas Fontanhas que ele não podia pregar nesse dia. Ou seja, a preocupação dele, claro que não vamos dizer, olha, os dedos não é importante, não posso ir pregar, isso é que é... Não, alguém havia de suprir essa falta. E alguém acabou por suprir essa falta. Mas a preocupação dele era, por favor, alguém avise que eu não posso ir pregar. Se calhar também não estava a ver ainda bem a gravidade da situação em que se encontrava. Mas lá está, o pensar nos outros. Eu estou a passar por uma dificuldade, mas ainda assim consigo pensar nos outros. Isto não é para qualquer um. E o Epafrodito mostra-nos isso. Porque há este risco da autocomiseração, que é quando eu estou a passar por uma dificuldade, o mundo gira à minha volta. E só eu é que tenho esta dificuldade, mas ninguém passa por dificuldades. Aprendamos, pois, com esta lição. Outra lição que eu quero tirar daqui é que o Epafrodito ficou doente, quase até à morte. E o que é que lemos? Mas o Senhor me deu poder para eu curar a sua enfermidade. Lemos isso? Não lemos nada disso. Paulo, em tempos, tinha curado, tinha até ressuscitado pessoas, ou alguém que aparentemente estava morto. Eu estou a falar de Eutico, que terá morrido e ele ressuscitou. Curou outras pessoas. Curou, penso que até será uma das últimas curas que ele fez, que foi na ilha de Malta, o pai de Públio, o governador da ilha, curou. Não sei se temos alguma cura posterior a essa. Não, creio que não. Mas ele aqui não pôde curar. Provavelmente, com o decorrer da sua carreira, a sua fé foi diminuindo e já não tinha fé suficiente para curar. É o que alguns dizem, não é? Falta de fé. Ele também diz que, e esse aí é mais difícil de algum dia eu pregar sobre ele, o Trófimo. Trófimo, o que é que toda a gente que conhece um pouquinho melhor a Bíblia se lembra de Trófimo? Trófimo, Paulo o que é que teve a fazer a ele? Teve de deixá-lo doente em Mileto.
Deixei Trófimo doente em Mileto. Há um versículo que diz só isso. E está ali por alguma razão. Né? Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Eu podia ter dito, deixei Trófimo em Mileto só. Se Paulo quisesse mostrar-se forte, olha, isto é na última epístola que Paulo escreve. Eu podia ter dito. Eu tinha dito, combati o bom combate, acarrei a carreira, guardei a fé. Né? E passado um bocado, está a dizer que deixou o Trófimo doente em Mileto. Podia ter dito só. Se ele não quisesse dar parte fraco, dizia, deixei Trófimo em Mileto. Bastava não ter posto o doente. E alguns que querem anunciar uma vida vitoriosa em nome de Jesus, que eu determino que todas as enfermidades vão desaparecer. Não, Paulo não escreveria isso. Veja só. E alguns estão a ouvir e estão a pensar, Daniel, não te esqueças de falar do Timóteo. Ao Timóteo, o apóstolo Paulo podia ter-lhe enviado um lenço abençoado. Então, no outro tempo poderia fazê-lo, enviaram um lenço e o Timóteo, a pegar nele, ficava são, porque o Timóteo, diz da palavra de Deus, bebe água e também um pouco de vinho por causa das suas frequentes enfermidades. Não é? Porque ele tinha doenças de estômago, por causa do estômago e das frequentes enfermidades. Não pôde curar. E nós, na presente dispensação da graça, não temos promessa de que Deus vai curar. E não deve ser isso que vai fazer com que Deus seja poderoso ou não. Ou que a nossa fé seja eficaz ou não. Não é isso. Porque Deus hoje, eu tenho dito isto várias vezes, Deus hoje, mais do que curar, quer mostrar-nos que a sua graça nos basta. E eu não vou entrar em pormenores, mas alguns conhecerão melhor essa história do que outros. Contaram uma história, alguém quis contar uma história de como o Senhor era bom e que, apesar de um diagnóstico bastante pouco promissor em relação a uma pessoa que estava doente, num determinado contexto, uma pessoa que estava bastante doente, mas ela acabou por ficar sã, e a conclusão é, o Senhor é bom. Mas nesse mesmo evento alguém quis contar uma história parecidíssima, mas em que a pessoa não ficou sã, a pessoa morreu. E a resposta foi, não, as pessoas precisam de ouvir outra história. Precisam de ouvir a história em que correu tudo bem, em que a pessoa ficou sã. Porque as pessoas não precisam de ouvir histórias em que, apesar de haver morte, haver doença e morte, não haver doença e cura, as pessoas não precisam ouvir essas histórias. Essas histórias de doença e morte parece que não bate muito certo com a vida vitoriosa que há em Cristo. Mas a vida vitoriosa que há em Cristo é vitoriosa mesmo morrendo. Se o Senhor não vier antes, daqui a 100 anos ninguém está aqui, nenhum dos que aqui estão está aqui. Filipe, se a medicina avançar, o Filipe e o João se calhar ainda cá estão daqui a 100 anos e se calhar lembram-se, olha, eles dizem que não estávamos cá. Mas não temos essa perspectiva, não é? E há de ser a doença ou algum acidente que nos vai levar. Portanto, esta ideia de o Senhor cura, o Senhor vai cuidar da maneira que nós estamos à espera, isto é uma ideia, espero que não entendam mal, é uma ideia diabólica. É uma ideia que noutro tempo Deus agia dessa maneira e Deus curava, mas a ideia de que eu vou curar, alguém vai curar, ou eu tenho garantias de que se orar muito, Deus vai curar. Cuidado com essas situações, cuidado com as ideias. Eu quando digo diabólica, não é que o Senhor não tenha poder para curar, atenção, mas é de criar a expectativa de que se nós fizermos uma determinada coisa, Deus vai conceder o nosso desejo. Muito cuidado com isso. Deus não promete isso. Deus promete hoje, mais do que curar, promete que a sua graça nos basta. E neste caso, o Senhor se apiadou dele. E terá sido curado, ou pelo menos não morreu. Também não temos aqui
a indicação de que ele tenha sido curado. Ficou doente, não sabemos ao certo se ele não terá ficado com sequelas, mas o Senhor se apiadou dele, e não somente ele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, porque o apóstolo Paulo certamente ficaria triste por ver que alguém para suprir as suas necessidades tinha morrido. Certamente Paulo não ficaria feliz com isso, apesar do próprio Epafrodito perceber e poder dizer a Paulo: olha, não te preocupes, eu fiz isto porque aquilo que importa é a obra de Deus. Mas também Paulo não ficaria feliz por ver alguém partir mais cedo para suprir as suas necessidades. Realmente são homens extraordinários que mostram como a vida cristã é. Eu não sou importante, não devo ser eu o mais importante. O importante é a obra de Deus. Eu não estou aqui a dizer a ninguém: olha, não te importes de... o que eu quero dizer é, não nos vamos pôr a jeito e pôr-nos a jeito para morrer por causa da obra de Deus, não. Temos de ser também inteligentes, mas perceber que o importante não somos nós, o importante é a obra de Deus. E pensamos até que ponto é que nós estamos dispostos a desgastar-nos e a sofrermos para que a obra de Deus avance. E há alguns casos de pessoas que abdicam de muita coisa, a nível profissional, a nível pessoal, a nível financeiro, para o progresso da obra de Deus. Há aqui um pequeno perigo, que é, e infelizmente isso tem acontecido com alguns exemplos que nós conhecemos e que Deus me livre disso, que é em prejuízo até da própria família. Cuidado também às vezes por amor à obra, negligenciar a própria família. E nós conhecemos, infelizmente, vários casos, e espero que não seja, o Senhor me livre disso, de pessoas que nós conhecemos como grandes homens de Deus, que investiram de tal forma na obra de Deus que as suas famílias ficaram para trás. Cuidado com isso. Porque, como dizia um irmão nosso, o meu principal ministério, enquanto crente, é para a minha mulher, para com a minha mulher e para com os meus filhos. Esse é o meu principal ministério. Porque se eu falho nesse, de pouco valerá muita obra que eu possa fazer fora da minha família. Então, o importante é a obra de Deus. Eu não sou importante. E não temos... Depois, se quiserem fazer algum reparo sobre isto que eu disse, estou plenamente convencido disso, mas podem ajudar-me. Não temos promessa de cura. Claro, através de pessoas, isso nem se escuta. Se calhar alguns ainda se agarram a isso. Não temos promessa de que, se nós orarmos, o Senhor vai fazer exatamente aquilo que nós pensamos que Ele vai fazer. Isso é um bocado a atitude. Quem é que agiu dessa maneira? Um descrente, que nós conhecemos na Palavra de Deus, que se terá convertido, se converteu, o Senhor o salvou, que foi Naamã. Naamã veio ter com o profeta Eliseu e ele diz a dada altura, o Eliseu não manda fazer nada daquilo que ele esperava fazer, ele chega lá à porta do Eliseu e não veio o Eliseu sequer, vem quem? Vem o servo, e o servo diz: olha, vai tomar banho 7 vezes no Jordão. E ele ficou muito indignado, até estava para vir embora, basicamente a dizer: eu não vim para aqui para ser enxovalhado desta maneira. Deixa-me só ver o que é que ele diz aqui. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não sou porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Por vezes nós agimos para com Deus desta maneira. Corremos o risco de dizer: Deus, faz isto desta e desta maneira. Porque eu sei o que é melhor para mim. Tu lá sabes, Deus. Eu é que sei. Tu não sabes a minha vida. Basicamente é isso que nós, às vezes,
podemos nós pensar. Deus faz isto, deixa desta maneira. Claro que eu com isto eu tenho que ter também um cuidado de dizer, eu não quero ser insensível, nem devo ser insensível, para com, imaginemos um pai que tem um filho doente e que vai dizer, não, eu não vou orar pela saúde do meu filho. Não vou dizer, não, nem penso em orar pela saúde do teu filho. As coisas mais antibíblicas, não vou dizer isso, atenção. O que é que a palavra de Deus nos diz? Nesta epístola aos Filipenses, não estarem inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quer dizer, Senhor, tu sabes esta situação, tu conheces, e sabes que isto me aflige. Senhor, tu sabes que eu quero, que o meu desejo é aquele ficção. Senhor, mas tu sabes todas as coisas. Quem sou eu para te dizer o que é melhor para mim? Mas seja qual for o desfecho, Senhor, ajuda-me a aceitar. Ajuda-me a aceitar o que daqui sair. E sabem, este tipo de oração, o Senhor responde. E o Senhor, o que é que diz? A paz de Deus que excede todo entendimento. E nós podemos ter paz no meio disto. Agora, se a nossa expectativa é Deus vai fazer aquilo exatamente como eu penso, posso ficar decepcionado. Eu costumo dizer fazer uma pequena piada em relação a um, eu creio que é irmão nosso, mas o desvio doutrinário dele em relação ao que a sã doutrina ensina é tal que eu costumo dizer. Se fulano tal, se eu souber que fulano tal está doente e me pedirem para orar por ele, a minha oração vai ser, Senhor, ajuda-o a entender a tua palavra e a não continuar a pregar o erro. E se for da tua vontade, apiedar-te dele para que ele possa ser curado desta doença. Senhor, ajuda-o para que ele não continue a pregar o erro e pregue a tua palavra. Porque isto é importante. Porque é que interessa? Porque é que nos interessa, enquanto crentes, termos mais algum tempo de vida e de saúde, se for para continuarmos a ser egoístas? Como eu sou. Alguém dizia assim, se me pedirem para orar, se me pedires para orar pela tua saúde, claro que as pessoas não fazem isto, mas é apenas uma força de expressão. Se me pedires para orar por alguma doença pela qual estás a passar, eu vou perguntar, queres ficar são para servir ao Senhor ou para viveres para ti mesmo? É que se for para viveres para ti mesmo, não sei se deva fazer. Irmãos, peço desculpa se estou a entrar em algum campo mais sensível, mas eu creio que esta é a vontade de Deus. É isto que eu vejo pela palavra de Deus. Sejamos pessoas que percebam que não somos nós o centro da obra de Deus. O que é importante na obra de Deus é Deus. Devemos, como Paulo diz, dar-nos primeiramente a Deus e depois aos outros. E esta é a lição que Epafrodito nos dá, os Filipenses, e Epafrodito nos dá. E sobre esta questão da doença, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça para, seja qual for o desfecho, sabermos aceitar aquilo que Deus tem para nós. Seja esse, pois, o nosso desejo, esta é o meu desejo e a minha oração, primeiramente para mim, que o Senhor me dê graça, no meio da adversidade, poder continuar a confiar nele. E levar tudo perante o Senhor. Fazer conhecidas diante de Deus com oração e súplicas, com ações de graças. Se acima de tudo a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações nestes sentimentos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude
aprender com o exemplo extraordinário de mais um homem que é pouco conhecido na palavra de Deus e temos muito a aprender com ele.